Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e preparados para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai entrar num assunto novo, tá? Que é leitura e representação de um número racional na forma decimal. Então, quais são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Olha só, como por exemplo, o número 2 é um número racional, o número meio é um número racional, o número raiz de 16 é um número racional. Então, tudo isso é um número racionais. Então, eles podem ser escritos na forma de fração, ou seja, raiz de 16 é igual a 4. 4 pode ser escrito dessa forma. 4 sobre 1. 4 sobre 1 é igual a 4. Tá bom? Conhecendo, isso é uma introdução do pouquinho de números racionais. Mas aonde vamos encontrar os números decimais? Onde usamos e onde encontraremos? Primeiro, no valor monetário, tá? Nos preços. Na altura, alguém tem 1,70 m. Então, nós sempre vamos encontrar o quê? A vírgulazinha, por exemplo, aqui, ó. O preço do arroz tá R$ 2,99. O preço do açúcar, R$ 2,15. Então, quando eu tenho uma vírgulazinha, ou seja, um número com vírgula, eu tenho um número decimal. Como, por exemplo, aqui de preço. Preço do feijão é 4,10, por exemplo. A altura de Rodrigo, por exemplo. A altura de Rodrigo, 1,72 m. E o peso, 75 kg e 68 gramas. Então, quando eu tenho um valor monetário, um preço, eu vou usar números decimais. Na altura eu vou usar números decimais. Em peso eu vou usar números decimais. Muitas vezes quando eu vou trabalhar metro e centímetro eu vou usar números decimais e assim sucessivamente. Então, como que a gente lê o número decimal? Olha só, eu tenho 1 aqui sobre 10. Como exemplo aqui, ó. 1 sobre 10. Então, como que a gente lê aqui, ó? 1 décimo. Olha só, eu tenho 1 sobre 100, 1 centésimo. Olha só, eu tenho 1 sobre 1000, 1 milésimo. Olha só, e eu coloquei aqui números decimais para a gente ler também. Olha só, se você verificar, tá? Esse número é igual a esse. Olha só. Quando eu tenho uma divisão e eu conto aqui as casas decimais, ó, 1, 2, 3, isso quer dizer que esse número aqui é dividido por 1000. Quantas casas decimal eu tiver aqui, ó? Depois da vírgula eu tenho quantas casas decimal? 1, 2, 3. Então eu tenho 1000. Então em cima é 1 sobre 1000. É a mesma coisa de 1 milésimo, né? É o mesmo número. Aqui está escrito na forma de fração e aqui está escrito na forma decimal. 1 milésimo. Ah, Agnaldo, quer dizer que cada número que eu tiver depois da vírgula é a quantidade de divisão por zero? Exatamente. Olha só, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2,21. Isso quer dizer que é 221 dividido por, tem quantas vírgulas aqui, ó? 1, 2, dividido por 100, tá? A quantidade de números de algarismo depois da vírgula é a quantidade de números que eu vou dividir. Se tiver dois números, dividido por 100. Se tiver um número, é dividido por 10. Como por exemplo aqui, ó. 2,3. 2,3 eu só tenho um número depois da vírgula. Então isso quer dizer que é a mesma coisa que 23 décimos. Tá bom? Então aqui, ó, 221 centésimos e 23 décimos. Então aqui, ó, está implicitamente, olha só, tem outro número aqui, ó. 2,314. 2,314. Quantos números eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3. Então, esse número vai ser dividido por 1000. Então, é 2,314, ou seja, 2.314 milésimos. É assim que a gente lê esses números, tá bom? Então, olha só. Agnaldo, eu tenho 0,08. Tenho quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2. Isso quer dizer que é 8 centésimos. Olha só o outro exemplo.
21,3. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então, isso quer dizer que é 213 décimos dividido por 10. Então, se eu tiver um número depois da vírgula, é dividido por 10. Se eu tiver 2, dividido por 100. Se eu tiver 3, é dividido por 1000 e assim sucessivamente, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2,4678, um número aleatório, tá? 2,4678. Qual o número que eu vou dividir ele? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que é 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que é um número acompanhado de 4 zeros. No caso aqui, ó, 10.000. Então, coloca o número completo lá. 2, 4, 6, 7, 8. Então, 24.678 é um décimo de milésimo. Tá bom? Então, sempre assim que a gente vai resolver essas situações. Então, como que a gente vai escrever um número racional na forma decimal? Como que a gente vai fazer isso? Tá? Na verdade, aqui, ó, 24.678 décimos de milésimos. Corretíssimos. Que é 10.000. Aqui, nessa forma, como que a gente vai representar um número racional em forma decimal? Primeira coisa, a gente vai fazer uma divisão, tá? Professor, existe uma divisão que não dê exato? Exatamente. Nesse caso não vai dar exato. Nesse caso vai dar um número decimal. Então nós vamos pegar 4 dividido por 10. 4 dividido por 10. Quanto que é 4 dividido por 10? Não dá para dividir, porque o dividendo é menor do que o divisor. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma vírgula aqui, ó. O zero com a vírgula. E coloca o zero aqui, ó. A partir do momento que eu coloco o zero e a vírgula e coloco o zero lá, agora eu tenho um número maior. Tá? O dividendo é maior do que o divisor. 40 dividido por 10 é igual a 4. Tá? Então, a representação decimal é igual a 0,4. Olha só um bizu para vocês, gente. Toda vida quando eu dividir um número por 10, isso quer dizer que essa casa decimal vai andar para a sua esquerda. Ou seja, eu tenho 4, a vírgula está sempre aqui, ó, depois, no final. Se eu vou dividir por 10, a vírgula vem para cá. Então é só acrescentar o 0, 10,4. Tá bom? Então, representado. Agnaldo, se eu for dividir 4 dividido por 100, isso quer dizer que a vírgula vai andar 2 casas. Então, vai andar o 4, que está aqui a vírgula, ela vai andar 1, 2 casas. Então, é só preencher com 0. Então, vai ficar 0,04. Então, seria dessa forma. Tá? Representado na forma decimal. Então, 2 quintos. Como que a gente vai dividir? Então, a gente vai pegar 2 dividido para 5. Então, primeira coisa, não deu para dividir? Coloco a vírgula aqui embaixo e coloco o vírgula aqui no dividendo. Colocou a vírgula, veja que o número dividendo ficou maior do que o divisor. Agora a gente pode dividir. 20 dividido por 5 é igual a 4, porque 4 vezes 5 é igual a 20, para 20, nada. Então, 2 quintos também é igual a 0,4. E 5 centésimos. Olha só, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, com o 4, é a mesma coisa que eu vou fazer com o 5. Então, aqui o 5, se a gente fosse usar o bizu, ó, a vírgula está aqui, ó, 1, 2 casas, à esquerda. Então, é só acrescentar com o 0. Mas vamos fazer a divisão. 5 dividido por 100. 5 dá para dividir por 100, galerinha? Claro que não, né? Então, a gente vai colocar o 0 e a vírgula e o 0 aqui. Olha só, o dividendo continua menor do que o divisor. Então, a gente faz o quê? Coloca outro 0 e coloca o 0 também no dividendo. Olha só agora. Agora eu tenho um dividendo maior que o divisor. Agora a gente pode dividir. 500 dividido por 100 é igual a 5. 5 vezes 100 é igual a 500. Para 500
nada. Tá bom? Morreu Maria Preá. Então, dessa mesma forma, a gente vai fazer todas essas questões. Então, aqui é igual a 0, 0, 5. Então, vamos lá, outros números. Por exemplo, vamos lá, 6 dividido 6 quintos. 6 quintos, 6 quintos, quando o dividendo é maior. Então, 6 quintos, 6 dividido por 5. Então, vamos lá, 6 dividido por 5 dá para dividir. Dá 1, 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Olha só, 1 dá para dividir por 5? Não, então você coloca a vírgula aqui, ó, e automaticamente coloca um 0 aqui. Ou seja, a partir do momento que você coloca a vírgula, coloca o 0. Então, ficou 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Para 10, nada. Então, aqui, ó, qual o número decimal eu vou colocar? 1,2. Tá bom? Então, galerinha, por hoje é só. Qualquer dúvida, volta o vídeo quantas vezes for necessário. E se a dúvida persistir, pode deixar a mensagem aqui no grupo ou enviar para o meu PV, tá bom? Abraço, fique com Deus e boa aula.